Todas as vidas importam, todas as vidas importam. Namastê, paz e bem, todas as vidas importam. Negros, brancos, morenos, crianças, adultos, idosos, heterossexuais, homossexuais e até mesmo criminosos, todos importam para Deus, todos importam. Esse é o nosso tema de hoje, desta live. Todas as vidas importam. Vamos aguardar um pouco. Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om. Todas as vidas importam, todas as vidas importam. Esse é o nosso tema, o tema da live de hoje. Vidas negras importam sim, assim como vidas brancas, vidas morenas, vidas das crianças, vidas dos adultos, vidas dos idosos. Quando o amor desaparece do mundo, começam as divisões. No yoga aprendemos que a divisão é Maya, a ilusão cósmica. É a divisão que nos coloca entrincheirados uns contra os outros. O racismo existe, é óbvio que existe, mas ele não deve ser combatido com ódio. Como Mahatma Gandhi, o grande Mahatma, grande alma da Índia, Gandhi nos ensinou olho por olho e a humanidade acabará cega. Ao longo dos milênios, os grandes santos, os grandes iluminados nos ensinaram o amor, a paz e a compaixão. E quando vemos o ódio sendo defendido, quando vemos o ódio dividindo as pessoas, entrincheirando as pessoas, colocando as pessoas umas de um lado, outras do outro, em guerra, então percebemos que a humanidade não aprendeu nada daquilo que Jesus ensinou, que Buda, muito antes de Jesus, 600 anos antes de Jesus, ensinou a compaixão por todos os seres sencientes, aquilo que Krishna ensinou, aquilo que Rama ensinou, o que Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, ensinou, aqueles iluminados do século XIX na Índia, como Ramakrishna Paramahansa, Swami Sri Yukteswar, Lahiri Mahashaya, o próprio Paramahansa Yogananda, em pleno século XX, nos ensinaram. Quando o ódio prevalece, quando as divisões prevalecem, isso é Maya. Afirmar, por exemplo, que bandido bom é bandido morto é, na verdade, propagar o ódio. O bandido bom não é o bandido morto, o bandido bom é aquele que tem a oportunidade de se arrepender, que tem a oportunidade de se redimir, de perceber o seu erro, de se corrigir, de pedir perdão à sociedade e de levar uma vida justa. Da mesma forma, aqueles que apoiam, que defendem o aborto, estão defendendo o assassinato. É uma visão materialista
do ser, uma visão materialista daquilo que o ser humano é. Todas as religiões afirmam que a vida começa na concepção. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, surge ali uma nova célula, conhecida chamada de zigoto. É um novo ser, não é um pedaço de carne no ventre da mulher. É um outro ser com outro DNA. O DNA do pai e da mãe se unem para formar um outro DNA. E as tradições religiosas, principalmente aquelas que creem na ideia da reencarnação, de que existe uma alma no ventre, todas afirmam que a alma está consciente no ventre da mãe. É a partir do momento do nascimento que o ser vai perdendo a lembrança de quem ele foi, tanto no mundo espiritual, chamado mundo astral, quanto em outras vidas, para quem crê na reencarnação. Então, o aborto, queiramos ou não, é um assassinato, é uma violência contra um ser que está consciente no ventre de sua mãe, como vemos na vida, por exemplo, do próprio Paramahansa Yogananda e de Ananda-Moyi Ma, mãe saturada de beatitude. Ananda-Moyi Ma, a grande santa do século XX, que Yogananda também visitou lá na Índia. Ela dizia que não chorou ao nascer, porque estava consciente. Ao nascer, ela estava observando o movimento das folhas, das árvores e da luz do sol entrando pelas frestas da janela, totalmente consciente. O assassinato, o aborto de um ser divino, de um avatar, seria um karma terrível contra a humanidade. Yogananda também afirmou estar consciente no ventre de sua amada mãe. E orações incessantes saíam do ventre daquela mãe abençoada, a mãe de Paramahansa Yogananda, totalmente consciente de sua existência no mundo astral e em outras vidas como yogi, nos Himalaias. Então, o aborto é, na verdade, o assassinato de um ser que está consciente no ventre da mãe. Todos nós estamos conscientes, é o que creem as religiões orientais. Todos estamos conscientes no ventre de nossas mães. A partir do nascimento, vamos perdendo a lembrança de quem fomos em vidas anteriores. Então, nos tornamos, quando defendemos o aborto, materialistas e não espiritualistas, insensíveis para com aquela vida no ventre, para com aquele ser, aquela alma, aquele espírito que está no ventre da mãe querida, que deveria cuidar da criança. Se a mãe não tem condições, tanto psicológicas, por ter sofrido um abuso, por ter sido estuprada, ou por não ter condições financeiras, sempre haverão casais que não têm condições de terem filhos e que, por amor, podem adotar aquela criança, sem a necessidade do assassinato, da morte da criança. As vidas negras também são importantes e nós devemos sim lutar contra o racismo, como as vidas brancas e as vidas morenas. Mas a luta contra o racismo não será como tem sido pregada, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, destruindo o patrimônio público, botando fogo em tudo, a população enlouquecida destruindo prédios, destruindo casas, praticando violência contra pessoas. Não é dessa forma. Não foi assim que os grandes iluminados e os grandes mestres ensinaram a humanidade, mas pelo amor, pela compaixão, pela paciência, pela sabedoria. O sábio não pega em armas de forma revoltosa para mudar a situação lá fora. Ele muda a si mesmo em primeiro lugar. A violência, segundo as tradições orientais, ela só é admissível na legítima defesa, nada mais que isso. Então aquele que ataca, que promove a violência, movido por qualquer tipo de ideologia, na verdade está sendo movido pela ilusão, por aquilo que no yoga chamamos de Maya, ou Satã, como é dito no cristianismo, aquele que divide, aquele que promove todas essas divisões. O ódio não pode gerar outra coisa senão ódio. O amor gera o amor, o ódio gera o ódio. Então todas as vidas importam para Deus, inclusive das nossas crianças.
a pedofilia, o incesto, que têm sido defendidos nos dias atuais por pessoas que deveriam, na verdade, proteger as nossas crianças, tudo isso não pode ser entendido senão como uma atitude maligna e que destrói a pureza, e que destrói a inocência das crianças, que são, na verdade, o futuro da humanidade. Pedofilia, incesto, aborto, racismo, guerras, tudo isso são produções da ilusão, produções de Maya, como dizemos no yoga, Mara, como dizemos no budismo, Satã, como dizemos no cristianismo, essa força que promove a dualidade, o dois. Deus é o uno, é a força centrípeta do universo, a força que une, que promove a união, inclusive desde os átomos, ólons dentro de ólons, dentro de ólons, dentro de ólons, todos dentro de todos, dentro de todos, do menos infinito ao mais infinito. Desde os átomos que se unem para formar células, células se unem para formar organelas, organelas formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam indivíduos, indivíduos formam comunidades, comunidades formam cidades, cidades formam estados, estados formam nações, nações formam continentes, continentes formam a Terra, planetas formam sistemas solares que formam galáxias, que formam universos, ólons dentro de ólons, dentro de ólons, a força da união, a força centrípeta do universo, que é a força do amor, da coesão, e não a força da divisão, do ódio, da revolta, da revolução marxista. Karl Marx, aclamado pai do socialismo, na verdade jurou vingança contra Deus. Foi um religioso que no início de sua vida dizia amar a Deus, mas por algum motivo se rebelou contra Deus e passou a promover a divisão, o ódio, jurando vingança contra Deus e contra a humanidade. Ao longo de todo o século XX, vimos inúmeras nações sucumbirem por causa dessa ideologia satânica marxista. Na obra Oulanen, Marx jura vingança contra Deus. Antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, inúmeras nações viram seu povo sucumbir, viram o verdadeiro genocídio, a morte pela fome, Holodomor, ou em gulags, campos de trabalho forçado, promovido por essa ideologia, o marxismo, que tem só colocado uns contra os outros. Não será por meio do ódio, não será por meio da divisão, não será dividindo irmãos que chegaremos à prosperidade, à bonança, à paz, ao amor, mas por meio da união, não pela divisão. Todas as vidas são importantes, todas as vidas importam para Deus, inclusive a do criminoso, que tem o direito, sim, mesmo na prisão, de receber auxílio para que possa se arrepender de seus erros e voltar a conviver como um cidadão justo, honesto e trabalhador. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Que possamos, a live hoje seria mesmo curta, que possamos compreender isso, aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, que Buda nos ensinou, não é pela revolta, não é pelo ódio, não é pela divisão, é pelo amor. O amor às mulheres, o amor aos homens. Nem todos os homens são ruins, como tem sido colocado. Existem homens bons, obviamente. Existem pais que são bons. Se existem os maus homens, os maus pais, como também as más mães, más ou maus entre aspas, na verdade o mal é a ignorância, o mal é a ausência de amor, é a ausência de luz. Existem aqueles que são bons. Da mesma forma como existem brancos racistas, existem negros racistas. Nós não podemos generalizar como tem sido feito. Nem todos os brancos odeiam negros. Isso existiu sim no passado, mas já não tanto na nossa geração atual.
Existem negros que odeiam brancos. O ódio, já repito, o ódio só pode gerar mais ódio. O ódio não vai levar a humanidade a lugar algum senão para o poço, para a autodestruição. Não é pelo ódio. Sejamos capazes de seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Se a humanidade continuar caminhando por essa via do olho por olho, todos acabaremos cegos. Namastê, paz e bem.